No resumo diário de Terra Nostra, enquanto Paola volta para casa, humilhada, com o coração miúdo depois que Francesco a expulsou da mansão. Janete continua futricando, inquieta, roendo por dentro para tentar descobrir qual é, afinal, a história do marido com a italiana. Ela respira fundo, ajeita o vestido, e decide ir para cima de Damião. A madame se aproxima do cocheiro com aquele olhar afiado, pressionando, quase sem dar tempo de resposta, para arrancar alguma confissão. Janete dispara. Quero que me diga agora, onde você tem levado o meu marido no tempo em que eu estive no exterior. E não pense em mentir. Damião engole seco. Ele responde que levou Francesco apenas aos lugares de sempre. Janete contesta, irritada. Mas o rapaz insiste, firme, mas visivelmente assustado, dizendo que não sabe do que ela está falando. Sem paciência, a madame muda a tática. Então me diga, além do meu marido e do meu filho, quem mais você andou levando no coche? Damião respira, tenta se manter sereno, e conta que também leva Mariana. Mas a governanta mal vira as costas para fazer compras e Janete perde completamente o controle. Ela grita, a voz trêmula de raiva e ciúmes. Eu não estou falando dela, seu negro encardido. Estou falando de uma sirigaita. Uma fulana que andou tirando retratos com o meu marido enquanto eu estive fora. E que, com certeza, você deve ter levado naquele coche. O pobre rapaz, realmente sem entender nada, afirma com convicção. Eu não levei nenhuma estranha na charrete da família, dona Janete. E o patrão, é um homem sério. Indignado pelas ofensas, Damião tenta se manter firme. Eu não estou mentindo, dona Janete. A senhora pode fazer o que quiser comigo, mas eu não tenho nada para dizer sobre o seu Francesco. Furiosa, a madame xinga mais um pouco e o manda embora. Mas por dentro, ela jura que vai descobrir toda a verdade, custe o que custar. Do outro lado da cidade, Mateu continua procurando trabalho. Ele encontra Amadeu por acaso, meio sem jeito, conta que deixou a fazenda, que decidiu abandonar Rosana, e agora anda pela cidade atrás de qualquer serviço. Os dois entram num boteco ali perto para colocar a conversa em dia. Mateu finalmente desabafa tudo o que aconteceu, e revela que agora está vivendo com Juliana numa pensão perto da Estação da Luz. Papo vai, papo vem. Amadeu pergunta o que ele sabe fazer além da lavoura. Mateu, triste, responde que está pegando qualquer coisa, que não está em condições de escolher. O artista então sorri e dá uma boa notícia ao italiano. A partir de hoje, você pode se considerar empregado. Momentos depois, Mateu volta para a pensão, feliz, leve, quase correndo. Ele conta a novidade a Juliana, animado, dizendo que começa no dia seguinte, pois Amadeu conseguiu um serviço na obra onde é encarregado. No dia seguinte, o italiano coloca literalmente as mãos à obra. Ele trabalha duro, empilha tijolos, ajusta encanamento, faz o que for preciso. E Amadeu observa, satisfeito. Na fazenda, a noite cai. Depois de um longo dia na lavoura, Bartolo volta para casa com Leonora para descansar. Mas no outro dia, logo cedo, o rapaz distribui as instruções aos colonos, e todos voltam às plantações de café de Gomercindo. Enquanto isso, na cidade, Mateu se dedica ao máximo para mostrar que valeu a pena ter sido contratado. Na pensão, Juliana começa a sentir as primeiras dores do parto, enquanto ajuda Dolores na cozinha. A espanhola, fazendo as contas, comenta que já faz 3 meses que o casal mora ali, e até agora a moça não se anime a sair de casa. Juliana repete que não sente vontade. Mas Dolores aperta um pouco mais. Será que você não está, com medo de alguma coisa? A italiana desvia o olhar, dizendo que é só falta de vontade mesmo. Depois muda de assunto, reclamando que o marido chega todos os dias tão cansado do trabalho, e coisa e tal. Dolores observa a Juliana com mais atenção, percebe que a moça está pálida, inquieta. Juliana tenta disfarçar, respirando fundo, e avisa. Eu vou me deitar um pouco, Dolores, mas está tudo bem. Não estou sentindo nada. No interior, Oleno decide visitar Gomercindo. O fazendeiro, sempre direto, reclama assim que vê o padre. Mais de 3 meses sem aparecer por essas bandas, Padre Olavo. O sacerdote sorri sem graça e se justifica. Andei ocupado demais com as obras da igreja. Tem me tomado muito tempo. Gomercindo então aproveita para atualizar o amigo. Diz que as filhas estão indo bem, que Rosana, enfim, parece ter se conformado com a separação. E reforça, quase orgulhoso. Mateu nunca mais apareceu na fazenda. Ninguém daqui sabe onde ele está.
Acho que finalmente a Rosa percebeu a burrada que fez da vida. Ela nem fala mais no marido. Depois, cheio de orgulho, comenta que Angélica está cada vez mais empenhada na lida das fazendas que herdou do sogro, e que o resultado está melhor que a encomenda. A conversa então muda de rumo. Olavo quer saber como anda o negócio do café. Gumersindo suspira. O mercado melhorou um pouco, mas ainda deixa muito a desejar. Mesmo assim, consegui me livrar de grande parte da minha safra. Agora estou mais tranquilo. O padre, sempre bem informado, comenta que soube da venda da casa da cidade. Gumersindo dá um giro completo no assunto e dispara. Para eu ficar sossegado mesmo, padre, preciso resolver a história do casamento da minha filha Rosana. Resolver no civil, né? Porque parece que agora, casamento na igreja não vale mais nada. Olavo quase salta da cadeira. Como não vale mais nada? Isso é uma blasfêmia. Gumersindo então ergue o bordão, quase como um escudo. Ah, padre, é só um jeito de falar. Na cozinha, Maria do Socorro comenta com Leonora que acha que o padre vai almoçar com a família. Depois de 3 meses sem aparecer, deve estar morrendo de saudade da comida de lá. Mas Leonora está longe dali, pensativa. Ela resmunga sozinha, lembrando que já faz 3 meses que ela e o marido não têm notícias de Mateu. E falando no jovem italiano de olhos claros, lá está ele, suando na obra. Enquanto isso, Juliana finalmente se dá conta, o bebê está vindo. Amadeu resolve dar uma volta pelo canteiro e encontra Mateu trabalhando firme. Como vão as coisas? Pergunta ele, mas o que quer mesmo saber é se o italiano sente saudades da fazenda de Gumersindo. Mateu balança a cabeça. Nem lembro mais da vida que tive lá. E também, não posso me queixar da vida que escolhi. Na fazenda, Augusto, ao lado da esposa, conversa com o padre Olavo. Ele explica que a preocupação de Gumersindo agora é conseguir o divórcio para a cunhada. O sacerdote responde com calma. Segundo os dogmas da igreja, a anulação só é possível se provarem que o ato não foi consumado. E só o Papa tem esse poder. Augusto, cheio de pose, rebate com superioridade. Mas no casamento civil é diferente. Nesse caso, os motivos são simples. O primeiro motivo para a justiça conceder o divórcio é o adultério, obviamente. Augusto continua explicando, com aquela postura de doutor que adora dar aula. Mas o adultério não conta como motivo, se o réu for a mulher e ela tiver sido violentada. Ou se o próprio marido tiver contribuído para que ela cometesse o ato. E também não conta, se o cônjuge inocente, depois de saber da traição, tiver voltado a coabitar com o culpado. Gumersindo, que pode ser bronco mas burro definitivamente não é, franze a testa e pergunta. Então, não é o caso da Rosana? Porque Mateu saiu de casa, sim, mas ela não voltou a viver com ele. O rapaz nunca mais pôs os pés aqui. Augusto concorda com um aceno satisfeito. O senhor está correto. Mas ainda existe outro motivo para a concessão do divórcio, a sevícia, ou a injúria grave. Mas também não creio que seja o caso. Ele se ajeita na cadeira, olhando para o sogro com ar triunfante. Mas há um motivo, e é nesse que vamos nos apoiar. O abandono voluntário do lar. Só que a lei exige 2 anos consecutivos. Padre Olavo arregala os olhos, percebe na hora que o plano pode desandar se Mateu aparecer nos próximos 24 meses. Mas Gumersindo bate na mesa, firme. Esse italiano não volta nunca mais. Nunca. E se tentar roubar minha filha, como fez com a Juliana, Rosana vai ficar viúva de vez. Enquanto isso, na pensão, Dolores arruma as mesas quando escuta os gemidos abafados de Juliana. Assustada, ela corre escada acima. No quarto, encontra a italiana contorcendo-se. As contrações cada vez mais fortes. A dona da pensão aparece logo atrás, confirma a situação e tenta acalmar. Tenha seu filho tranquila, eu cuido dos hóspedes. Se precisar, é só chamar. Juliana, suando e cheia de dor, lembra do primeiro parto. E reclama, entre dentes. De novo, vou ter que parir sem poder nem gritar. Sentada em uma cadeira, ela tenta se ajeitar da melhor forma possível, fazendo força, tentando trazer o bebê ao mundo sem chamar atenção. Na obra, chega a hora do almoço. Mateu come a marmita que Juliana preparou logo cedo, com gosto, com fome, e sem imaginar que ao voltar para casa vai encontrar o filho do outro nos braços da própria esposa. Na fazenda, Augusto continua sua aula de direito civil. O divórcio não dissolve o vínculo conjugal, mas autoriza a separação definitiva dos corpos. Cessa o regime de comunhão de bens,
como se o casamento fosse dissolvido. Se houver reconciliação, o casal pode voltar a morar junto, mas a comunhão de bens não volta. Gomercindo respira fundo, satisfeito. É exatamente isso que eu quero. Porque dele, Mateu não leva nem um saco de café. Mas no meio da explicação, Augusto deixa claro, de maneira fria. De acordo com a lei, Rosana nunca mais poderá voltar a se casar. Nesse momento, Rosana entra na sala, interrompendo a conversa. O almoço está servido. Gomercindo aproveita para encerrar o assunto. Ótimo, meu estômago já está colado na espinha. Na pensão, Dolores tenta servir o almoço sozinha. E lá em cima, Juliana, agora deitada, se vira como pode. A espanhola sobe novamente e avisa. Estou terminando de servir o último hóspede, já volto para ficar com você. Vamos trazer esse bebê ao mundo juntas. Francesco, por sua vez, encontra Paola para almoçar. O clima entre os dois está pesado, quase sufocante. A moça, inquieta, comenta. Eu fiquei preocupada com o que aconteceu, a gente não devia ter ido naquele restaurante. Ela tenta suavizar, dizendo que estava com saudades do cavalheiro, mas logo alfineta. Se ao menos a sua esposa tivesse ficado mais tempo no exterior. Francesco corta a conversa no meio, muda de assunto de forma brusca e diz. Como as coisas melhoraram um pouco, podemos pensar mais sério na fábrica de macarrão. Eles conversam mais um pouco, e, num momento de fragilidade, Francesco acaba confessando. Eu não consigo esquecer você. Paola aproveita o clima e pede. Me leva para passear no domingo, ou então vai me visitar em casa. Mas o italiano suspira e responde. Tenha um pouco de paciência, eu prometo que venho te buscar no fim de semana. Do outro lado da cidade, na casa da moça, Anacleto reclama com a esposa. A nossa filha serviu o almoço, e saiu para comer fora com outra pessoa. Inês devolve na hora. Anacleto, pare de se meter na vida da Paola. A moça é dona do próprio nariz. Mas o velho italiano, entre uma garfada e outra do macarrão feito pela filha, resmunga ainda mais. Eu não aceito essa história dela estar apaixonada por um homem casado. Inês rebate, firme. A gente fica um tempão sem ver a menina, e quando chega aqui, você começa com essa ladainha. Pelo amor de Deus, homem. Ele, contrariado, promete não tocar mais no assunto. Mas 2 segundos depois grita, indignado. Mas eu quero saber quem é esse maldito. O passeio de Paola e Francesco chega ao fim. O banqueiro, tentando impressionar, entrega a ela um enorme ramalhete de rosas vermelhas. A italiana agradece, e dessa vez abandona o senhor. Chama-o apenas de Francesco. O homem parece derreter na hora. Na mansão, Janete, que vê maldade até na sombra, comenta com Mariana. Você viu como eu tinha razão? Aquela italiana não merecia os mimos que recebia aqui. Foi embora e nunca mais procurou pelo filho. Mariana rebate, com firmeza. Juliana saiu daqui sabendo que aquela criança não era dela, dona Janete. E como poderia voltar, se está fugindo do próprio filho? E mais, apesar de Marco Antônio não tocar no assunto, eu acho que ele está sofrendo calado. Janete, com sua visão torta da realidade, insiste. Tenho certeza que Marco Antônio entendeu que Juliana nunca o mereceu. Mas eu não aceito que ela tenha ido embora levando um neto meu na barriga. E completa com um fervor quase sombrio. Eu não vou sossegar enquanto Deus não colocar aquela italiana de novo no meu caminho. Ele vai fazer isso. A senhora ainda diz, com orgulho doentio. Eu já tirei um filho dela porque não era meu neto. Por que não tiraria o que é meu de verdade? Na pensão, o filho de Juliana finalmente nasce, com a ajuda de Dolores, que anuncia. É uma menina. Juliana segura a recém-nascida nos braços, e, cheia de emoção, sussurra com a voz embargada. Você, ninguém vai roubar de mim. Você, eu não vou deixar ninguém te tirar. Dolores escuta aquele desabafo cheio de dor, e fica preocupada. Mas decide não dizer nada por agora. A espanhola, ainda tentando se controlar, avisa. Eu preciso sair um pouquinho, tenho coisas a fazer. Mas volto em alguns minutos para ver como você está. E do lado de fora do quarto, Dolores está em choque. A revelação de que o primeiro filho de Juliana foi arrancado de seus braços ainda ecoa em sua cabeça como um trovão. A espanhola encosta na parede, respira fundo, tentando digerir o horror. Como alguém pôde fazer aquilo com aquela menina? Enquanto isso, totalmente alheio ao drama que se aproxima como uma tempestade, Mateus segue firme na obra,
misturando massa, carregando peso, fazendo de tudo para esquecer da própria vida. Ele nem imagina que o destino prepara para ele o golpe mais cruel de todos. Na cidade, Francesco chega em casa com o filho, e logo anuncia que quer falar com Tizio. Mas Damião, cheio de curiosidade, já vai atirando perguntas. Pai, o que o senhor quer com o Julinho? E o que eu digo para mamãe se ela perguntar com quem almoçou? Sem paciência para rodeios, Francesco dispara. Diz para sua mãe que eu almocei com o presidente da República. Horas depois, Tizio chega em casa, e Damião o chama depressa. Vai lá falar com o doutor Francesco. O garotinho, humilde mas cheio de determinação, entra na sala. O banqueiro pergunta quanto ele ganha engraxando sapatos. Tizio responde timidamente, mas Janete, que já estava espionando atrás da poltrona, surge como um fantasma. Francesco. Você vai deixar um engraxate atender seus clientes? Era só o que me faltava. Depois que a madame sai espumando de raiva, Francesco faz a proposta. Quero você no meu banco. Vou pagar o dobro do que você ganha. O menino quase chora de felicidade. Para ele, aquilo é um sonho impossível. Mas quando Tizio sai, Francesco revela sua verdadeira intenção. Eu preciso de você, Julinho, para levar meus recados. No andar de baixo, o caos já começou. Janete espalha veneno para as empregadas, reclamando do filho do cocheiro que agora vai trabalhar no banco. As empregadas defendem o menino, o que só enfurece ainda mais a patroa. A mulher então explode, mandando Mariana subir e calar o menino, e ameaça. Se chorarem, levo essa criança embora daqui. Lá fora, Julinho corre contar a novidade ao pai, que vibra como se fosse ele próprio o contratado. Seu patrão é um santo, meu filho. Um santo. Enquanto isso, o dia termina para Mateus, exausto, coberto de poeira, carregando esperança nenhuma, e prestes a descobrir um destino que vai destruí-lo por dentro. À noite, na casa de Paola, o clima explode de vez. Anacleto e a filha discutem como cão e gato. O italiano insiste em saber quem é o homem casado. Paola perde a paciência. Pai, o senhor não tem mais aquela menininha que apanhava calada. Anacleto, ofendido, tenta se defender, mas Inês entra no meio, pedindo paz. Mesmo assim, também quer saber com quem a filha almoçou. O cerco se fecha novamente. Mas Paola bate o martelo. Não vou contar. Só falo quando eu quiser. E a discussão termina, deixando no ar a certeza de que tem mais coisa escondida do que qualquer um imagina. Anacleto então apela para o último recurso, chantagem emocional. Com a voz embargada, ele avisa. Paola, se você não contar quem é esse homem, eu e sua mãe vamos embora. E nunca mais voltamos. Mas Paola, fria como gelo, responde devagar. Eu não tranquei a porta, papai. Ela está aberta, para quem quiser sair. A frase cai como uma faca no coração de Anacleto. Enquanto isso, completamente alheio ao caos emocional da cidade, Mateu finalmente chega à pensão, exausto, fedido de cimento, achando que vai encontrar a esposa fazendo o jantar. Mas ao entrar, algo estranho acontece. Dolores surge, aflita, e manda ele subir correndo para o quarto. Mateu, você virou pai. De uma menina linda. O rosto do rapaz simplesmente desaba. Um silêncio cruel se instala. O moço gagueja uma desculpa esfarrapada e diz que precisa ver Juliana. Ele sobe, cada degrau mais pesado que o anterior. Ao entrar no quarto, vê Juliana dormindo ao lado da recém-nascida. O silêncio é tão profundo que dá para ouvir o coração dele batendo no peito. Mateu olha para o bebê, depois para Juliana, depois de volta para o bebê, como se estivesse numa partida de ping-pong emocional. A vida dele está virando de cabeça para baixo bem ali. Juliana desperta, cansada, mas serena. Ela sorri com dificuldade. Eu estou bem. Dolores me ajudou. Mateu engole seco. Eu vi a menina. Ela é bonitinha. Mas a cara dele diz tudo, ele não está feliz. E Juliana percebe. A dor passa pelos olhos dela como um raio. Eu sei que você não está contente, Mateu, ela diz, a voz tremendo. Eu tô vendo na sua cara. Mas quero que você saiba, eu te amo. Mateu, sem coragem de responder, apenas diz que vai jantar. E sai, deixando Juliana sozinha com suas próprias perguntas. Meu Deus, o que vai acontecer com a gente agora? Na cozinha, Dolores tenta puxar conversa, mas o rapaz está claramente em outro mundo. Ele agradece pela ajuda no parto, mas diz que só quer comer em paz. Só que Dolores percebe a tensão e não deixa passar. Mateu, hoje a Juliana disse uma coisa que me estranhou muito.
Ela pergunta devagar. Vocês já tiveram um filho antes? A espanhola explica. Quando a menina nasceu, ela disse que dessa vez, ninguém ia roubar a filha dela. A frase cai como um soco no estômago de Mateu. Ele confirma que sim, e pede para não falarem mais disso. Mas o incômodo é tão grande que ele perde completamente a fome. A lembrança do primeiro filho roubado volta como um fantasma. Enquanto isso, na colônia, a vida segue com simplicidade. Bartolo e Leonora aproveitam o jantar ao som de um acordeão tocando uma velha cantiga da terra natal. Mas até ali, o assunto acaba chegando a Mateu. Bartolo comenta que o amigo nunca mais mandou notícias desde que saiu da fazenda de Gomercindo. E suspira, dizendo que agora, sem o companheiro, ele e Leonora vão precisar ficar mais um tempo na colônia. O colono então decide contar outra vez aquela velha história, do sonho de plantar uvas na terra prometida. Na colônia, Bartolo volta a falar de seu eterno sonho de plantar uvas, mas Leonora corta o marido na hora. Com que dinheiro você pretende fazer isso, Bartolo? O colono apenas suspira, e o sonho dele volta para o saco, mais uma vez. Enquanto isso, na cidade, Juliana repousa com a filha nos braços. Ela olha para a menina e pensa no avô que jamais conhecerá. O que Francesco sentiria, se soubesse que seu neto é uma menina? Mas logo a culpa bate forte, e ela murmura. Pobre Marco Antônio, ele não tem culpa de nada. A porta se abre. Mateu entra com a cara fechada, visivelmente transtornado. Juliana, preocupada, pergunta o que está acontecendo. Pela milésima vez, ele responde. Não é nada. Mas não tem como esconder. A mágoa está estampada no rosto dele. Juliana insiste até que, finalmente, Mateu explode. Eu não tô contente com o nascimento dessa menina. Ela não é minha filha. A frase é uma facada no coração da moça. Ferida, Juliana retruca. Eu nunca disse que era. Assim como aquele menino da fazenda, aquele também não era meu. Ela respira fundo e continua. E não é de hoje que você tá estranho comigo. Não vem dizer que é só cansaço. Mateu, pressionado, despeja o que vinha guardando há meses. Eu não me conformo que você voltou para mim com aquela barriga enorme. E agora, olhando para a menina, eu sempre vou lembrar que você dormiu com aquele homem. Juliana sente o impacto, mas não se cala. E você acha que eu não sofri? Você também teve um filho com Rosana. Sabe o que era para mim te ver morando com ela? Eu morria de ciúmes todos os dias. Mas Mateu rebate. Mesmo com ela, eu não tirava você da cabeça. Meu desejo sempre foi estar com você. Eu te amo, Juliana. E não quero discutir mais. Juliana, chorando, diz que também o ama. Mas aí, vem o golpe final. Mateu olha para o berço, pensa, e solta a ideia mais absurda da vida. Vamos mandar essa menina de volta para eles. O senhor Francesco vai adorar. Ela vai ter tudo. Nunca vai faltar nada. O mundo de Juliana desaba. Você acha que eu seria capaz de me separar da minha filha? Por sua causa eu faria isso? E ele responde, com crueldade. E por que não? Eu me separei do meu filho por sua causa. A frase corta o ar. Juliana quebra. Entre lágrimas, declara. Então, eu acho que o nosso amor acaba aqui, Mateu. Imediatamente arrependido, ele implora perdão. Não, Juliana. Nosso amor não termina. Nunca vai terminar. Me perdoa, foi o ciúme falando. Eu prometo que isso nunca mais acontece. Por favor, descansa, meu amor. Juliana vira o rosto. O silêncio é doloroso. Enquanto o casal vive um colapso, na fazenda a noite segue tranquila. Já deitados, Gomercindo comenta com Maria do Socorro que Bartolo não tem a mesma destreza que Mateu, mas está dando conta do serviço, e o mais importante, os colonos respeitam ele. Maria do Socorro aproveita para elogiar Leonora. Eu adoro a comida que ela faz. E Angélica e Rosana se dão tão bem com ela. Chega a hora da fofoca. Você sabia, diz ela, que Angélica conversa umas coisas com Leonora que nem comigo ela fala. Gomercindo torce o nariz. Eu acho essa italiana muito despachada pro gosto das minhas filhas. Mas Maria do Socorro ri. É só o jeitão dela. O fazendeiro cede. O que importa é que Leonora e o marido são gente de confiança. No cochilo que sempre termina em carinho, ele pede. Me abraça. Maria do Socorro estranha. O que o senhor quer? Ele tenta disfarçar, mas ela aproveita e deixa. Ah, Gomercindo, eu gosto de ficar abraçadinha contigo. E a noite termina doce na fazenda, enquanto, na pensão, o amor de Mateu e Juliana está por um fio. Gomercindo respira fundo,
e finalmente confessa que nunca teve coragem de dizer que queria molhar a plantinha. Ele sempre achou que só ele tinha o direito de dizer quando estava a fim de um rala e rola. Ele lembra, meio sem graça, que sempre que batia aquela vontade de descabelar o palhaço. Maria do Socorro pedia para apagar a luz. Mas, desta vez, a mulher olha para ele com um brilho diferente, um brilho cheio de más intenções. E avisa que agora, não se importa mais com nada disso. Se ajeitando para cumprir o serviço, Gomercindo pergunta, baixinho. Maria do Socorro, cê tá mesmo com vontade de um bom lesculesco, é? Envergonhada, Socorro se enfia no sovaco do marido, quase desaparecendo ali. Gomercindo entende a mensagem, e resolve provocar. Eu faço, mas só se você pedir. Ainda mais vermelha, ela engole seco e pergunta. E se eu não pedir? Ele responde na lata. Aí eu viro pro meu canto, e durmo. Socorro respira fundo, junta coragem e solta, quase num sussurro. Eu sou louca por você, meu marido. Ele ri, chama ela de desavergonhada, e os dois começam os trabalhos. A chama esquenta. O clima sobe. Até que o filho de Rosana começa a chorar. O barulho invade o quarto como um balde de água fria. Gomercindo fica furioso. Mas esse menino não tem hora? Socorro também reclama. Mas justo agora essa criança vem chorar? Na colônia italiana, a vida segue. Bartolo pergunta a Leonora se lá na Casagrande os patrões ainda falam do sumiço do dinheiro de Batista. Ela diz que não, mas estranha o marido tocar no assunto, justo naquele momento. Bartolo então devolve a pergunta. E você, acha que eu sou ladrão? Leonora regala os olhos. Eu? Eu nunca disse isso. Nunca pensei isso do meu marido. Ela ainda lembra que o próprio senhor Gomercindo acha que Batista enterrou o dinheiro em algum canto da fazenda, e não quer ninguém cavalcando por aí. Bartolo tenta disfarçar. Claro que eu sei. Se a história se espalha, essa fazenda vira uma trincheira de guerra de tanto buraco. Ele ri, mas Leonora, não. Ela semicerra os olhos. Desconfiada. Ligando todos os pontos. E dispara. Mesmo que cavem, ninguém acha nada. Ou será que eu tô enganada, Bartolo? Ofendido, ele pergunta por que ela está dizendo aquilo. Leonora então respira fundo, e resolve enfrentar o marido. Porque eu estou esperando você me contar a verdade. Não é a primeira vez que você me pergunta se os patrões estão falando do dinheiro do Batista. Eu te conheço, Bartolo, e eu não nasci ontem. Encurralado, Bartolo finalmente confessa. Eu peguei o dinheiro emprestado, antes que o senhor Gomerindo colocasse as mãos naquilo. Ele tenta se justificar. Você acha justo o Batista ter trabalhado a vida inteira, para no fim o Gomercindo pegar tudo de volta? O Batista não ia gostar disso, Leonora. Ela fica tão surpresa, tão chocada, que só consegue dizer. Não, ele não ia gostar. Sentindo que o barco quase virou, Bartolo continua. Eu não roubei. Eu só peguei emprestado. Eu vou comprar minhas terras, plantar minhas uvas, fazer meu vinho. E se um dia aparecer algum parente do Batista, eu devolvo. Simples assim. Leonora respira fundo, e decide acreditar. Ela sorri e diz. Eu sabia que o meu marido não era ladrão. Só é esperto, caramba. Bartolo percebe que venceu a discussão, e ainda provoca. Isso mesmo. Ou você achava que eu ia deixar aquele dinheiro cair nas mãos do senhor Gomercindo? E aí, pessoal, conta pra mim. Vocês acham que o Bartolo está certo ou só se enrolando cada vez mais? Comenta aqui embaixo, de 0 a 10, que nota você dá para a confissão dele. Ele foi esperto, ingênuo ou apenas tentando se salvar? Se gostou do drama, deixe seu like. Compartilhe com quem gosta de uma boa novela cheia de reviravoltas. E não se esqueça de se inscrever para não perder os próximos episódios.